Olá, mulheres à mesa, como estão? Para quem ainda não me conhece, me chamo Helena Santos, especialista em bem-estar feminino, e toda terça-feira eu trago um pouquinho aqui sobre autocuidado. E semana passada eu não consegui, trazer o conteúdo aqui para vocês, porque eu tive uma viagem inesperada, e durante essa viagemzinha eu fiquei um pouco gripada, então já peço desculpa a vocês se em algum momento eu tossi ou minha voz também parece estar um pouquinho mais rouca. Mas durante essa viagem também algo veio forte em meu coração que eu precisava dividir aqui com vocês. Uma palavrinha vem trazendo um sentido novo para minha vida e essa palavra se chama desfrutar. E eu fui para essa viagem lendo um livro e essa palavra foi repetida diversas vezes nesse livro. E voltei e essa palavra continuou no meu coração. E eu já cheguei desde sexta-feira em casa e essa palavra ainda continua ministrando sobre a minha vida. E eu espero que também fale um pouco ao coração de cada uma de vocês. Desfrutar significa usufruir, fazer uso de possuir algo. Deleitar-se, apreciar-se dos benefícios. Em Romanos 15, 24 na Bíblia, fala que Paulo, o apóstolo Paulo, fala sobre ir até a Europa, fazer o ministério dele, mas ele fala que gostaria, durante essa viagem, colher os frutos e aproveitar da companhia daquelas pessoas. E durante a minha viagem foi exatamente isso que eu senti no meu coração. Eu fui colher o fruto de algo e pude aproveitar, me deleitar, apreciar a companhia de uma amiga muito maravilhosa que eu não via há algum tempo, que também me ajudou muito durante essa viagem, me ajudou há 5 anos atrás, quando eu fui para esse lugar, e agora me ajudou, 5 anos depois, que eu precisei efetivamente da ajuda dela para poder estar, naquele estado, fazendo o que eu precisava fazer. E eu pude contar com a ajuda dela. Então, não só contei com a ajuda dela, como também desfrutei da companhia dela, tomamos um café juntas, passeamos juntas, conversamos, muitas coisas que a gente, pela distância, acaba não fazendo, né? E isso trouxe muitas coisas para minha consciência, trouxe muitas coisas para o meu pensamento, para minha reflexão. E lendo um pouquinho mais, em hebraico, desfrutar significa o mesmo que descansar. E olha que interessante que a gente já vem falando sobre o descanso, ao longo de algumas semanas, a importância do descanso. Somos chamadas a desfrutar do Pai, porque Ele é a vida, e não podemos aproveitar verdadeiramente a vida se não desfrutarmos de Deus. Às vezes, não desfrutamos da presença do Pai porque nos envolvemos demais com servi-lo, descobrindo os nossos dons que temos e gastando todo o nosso tempo trabalhando em nosso ministério. E aqui eu ressalto um pouquinho porque durante a viagem eu tive alguns momentos que eu precisei exercer, aquilo que eu fui chamada para fazer, porém de uma forma muito leve, que eu nem imaginava que eu estava fazendo o que eu fui chamada para fazer, porque eu pensei que eu estava indo para aquela viagem por um propósito, e o Senhor foi me mostrando que no meio do caminho a gente também pode fazer a obra dele. E aí eu fui fazendo coisas que o Senhor foi me dando, no meio do caminho, e foi muito gratificante conseguir exercer, sabe, meu propósito, meu chamado dentro daquilo que eu fui chamada para fazer, mas sem o peso, sabe, do fazer em si. E aqui, quando eu falo de a gente estar ocupada demais em mais servi-lo, com os nossos dons, do que apreciar da presença do Senhor,
Eu não digo que é errado servir, né? Temos muitas histórias, tem uma que eu gosto muito sobre Marta e Maria, e aí a gente questiona, né? Porque o Senhor questionou Marta sobre o servir e que a Maria tinha escolhido a melhor parte, que é aproveitar, né? Sobre a presença do Senhor. Mas ele não repreendeu a Marta pelo serviço. Ele repreendeu por ela estar deixando de aproveitar daquilo que ela podia aproveitar naquele momento, que era a presença do Senhor. Então, muitas das vezes a gente não precisa deixar de servir, mas que a gente não venha escolher não venha deixar de escolher a boa parte, que é desfrutar da presença do Senhor. E se permitir ser simplesmente filha, descansar no Senhor, porque desfrutar é o mesmo que descansar. E às vezes aproveitar a presença do Pai é tudo que a gente precisa. Então, é esse carinho que eu queria deixar essa semana para vocês, é essa fala, mas sobretudo que a gente venha se desfrutar das coisas que a gente tem, da nossa família, dos nossos amigos, do nosso tempo, de forma sábia, inteligente, e que a gente não venha de deixar de fazer aquilo que a gente foi chamada para fazer por estar cansada demais, exausta, porque não aprendeu a descansar no Senhor, porque não é por muito fazer, mas é porque a gente entendeu que alguém faz através de nós.